Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nessa segunda-feira, para meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês um texto de 2 Samuel, capítulo 12, logo depois de lermos sobre o pecado de Davi com Batseba. O Senhor envia o profeta Natã para repreender Davi e falar com ele como o Senhor havia se desagradado daquele ato e que, apesar de perdoado, Davi teria consequências daquela atitude dele. Nós vamos ler esse texto, logo ao final vamos estar orando pelas nossas famílias e sabemos que Davi sempre teve um coração quebrantado. Foi por ocasião desse contexto que Davi escreve o Salmo 51, quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele pede que o Senhor não tire dele o seu Espírito Santo. Ele clama a Deus para que, apesar da sua falha, das consequências que haveria, ele possa permanecer na presença de Deus, possa ser perdoado, possa estar dali em diante vivendo uma nova vida que agrade ao Senhor. E essa é a nossa atitude. Nós somos imperfeitos, somos falhos, dependemos da graça do Senhor a cada dia. Pedimos a cada dia o Espírito Santo que nos ajude, independente do seu passado ou de alguma falha que você tenha cometido no presente. Nós te encorajamos a olhar para frente, lembrando que o nosso Deus é um Deus perdoador, longânimo. Ele é grande em misericórdia e Ele está pronto a te perdoar e te dar uma graça para avançar daqui em diante. Vamos então orar pedindo ao Espírito Santo o entendimento para nós fazermos essa leitura e recebermos as revelações que o Senhor tem aqui para nós hoje. E ao final nós queremos orar mais uma vez pela sua vida, pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, então vamos orar. Pai, muito obrigado pelo seu amor, o teu cuidado, a tua misericórdia e favor sobre cada uma das famílias, Pai, aqui representadas, que têm orado, dedicado esse momento a Ti. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha realmente trazendo as revelações da Tua palavra, a Tua bênção, a Tua direção sobre nós e nossa casa. Nós apresentamos essa live, esse momento a Ti, pedindo, Pai, fala conosco, abra os nossos olhos para que nós possamos ver, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Nós Te amamos e dedicamos esse momento a Ti, esse dia a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, e Natã aqui conta uma história. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. E ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí o profeta diz a Davi: você é esse homem. Disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca será afastada da sua família, nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. O profeta Natã segue dizendo a Davi: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia.
Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Depois que Natã foi para... Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa, e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. A palavra Salomão significa amado pelo Senhor. Esse foi o nome que Davi já deu profeticamente a Salomão, sobre quem nós vamos ler mais daqui em diante. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi conquistou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de 35 quilos de ouro, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Esse capítulo nos mostra logo depois da falha de Davi, da consequência que o Senhor disse que ele iria experimentar, Davi se arrependendo, buscando, confessando o seu pecado. O perdão sempre vem a partir da confissão, da primeira palavra que Davi responde a Natã, depois de entender que o Senhor estava triste com ele, foi: eu pequei contra o Senhor. E ele experimenta a consequência daquele pecado, porque todo pecado tem consequências. Quando a Bíblia nos orienta contra algumas práticas, não é que Deus está querendo nos limitar, pelo contrário, Deus está querendo nos proteger para que nós possamos experimentar uma vida verdadeiramente abundante, uma vida que seja genuinamente abençoada. E a partir desse momento, apesar da consequência do pecado daquela criança que foi o fruto do adultério de Davi com Batseba, aquela criança ter morrido 7 dias depois, Davi e Batseba têm mais um bebê que é Salomão, e sobre quem nós vamos estar lendo agora em diante. E esse capítulo conclui mostrando outras vitórias militares de Davi. Mostra como o Senhor levantou Davi e o Senhor estava com ele ainda. Amém. Então a mensagem, assim como o Salmo 51, a mensagem que esse capítulo nos traz hoje é um encorajamento para você
Saber que apesar de sermos falhos, apesar de sermos imperfeitos, o Senhor está conosco. Ele é um grande Deus em perdoar, misericordioso, e o Senhor tem mais para o seu futuro. Te encorajamos a olhar para frente, restaura, restitui, né? confessar o seu pecado e saber que Deus restaura, restitui, além daquilo que nós podemos imaginar. Amém. Então vamos orar então, pedindo ao Senhor realmente para ter misericórdia de nós. Se talvez tem algo que traz culpa, que traz, né, tristeza no seu coração, que você possa ter agido contra o Senhor, saiba que o Senhor não quer que exista esse sentimento de culpa, mas que nós possamos nos apropriar do perdão dele, da restauração dele e nos arrependermos. A principal, a coisa melhor que nós podemos fazer, assim como Davi fez, é nos arrependermos, é pedir perdão a Deus, reconhecer o nosso pecado, reconhecer o nosso erro e mudar essa rota, né? Mudar o que nós estamos fazendo de errado. Então o Tiago vai orar pra gente, orar pelas nossas famílias e que nós possamos receber a cada dia desse perdão que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas e abrir, né, o nosso coração para receber a restauração e restituição em nome de Jesus. E bom dia para a irmã Sandra, para a irmã Catarina, todos vocês que estão aí online com a gente também. Sim, vamos orar juntos? Nós te damos graças, Pai, por nos lembrarmos nessa leitura de hoje da sua bondade, Sim, da sua grande misericórdia, como o Senhor é um Deus compassivo, longânimo, grande em perdoar. Nós te louvamos porque assim como o Senhor perdoou o pecado de Davi, nós sabemos que há um perdão para nós hoje, pelo alto preço que Jesus pagou na cruz. Não é simplesmente porque o Senhor nos ama, mas um preço foi pago na cruz, Senhor. Quando Jesus derramou o seu sangue para perdoar todos os homens e mulheres pelos nossos pecados e assim abrir um novo caminho pelo qual nós podemos ser reconciliados com o Senhor, independente das falhas. Não existe pecado algum que o sangue de Jesus não possa cobrir e por isso nós somos gratos, Pai, porque o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz é mais do que suficiente para cobrir qualquer tipo de falha, qualquer tipo de imperfeição, qualquer pecado e permitir nós avançarmos rumo ao melhor que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigada, eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conosco hoje, triste, seja porque agiu contra o próximo ou fez algo diante do Senhor mesmo, que de alguma forma entristeceu o Senhor. Nós oramos por perdão, nós oramos, Pai, declarando sobre essa pessoa a cobertura do sangue de Jesus, perdoando os pecados, trazendo condições de viver vida nova. Declaramos a unção do Teu Espírito Santo que capacita para viver em santidade, a santidade que nós não podemos por nós mesmos, mas o Senhor nos capacita pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Oramos para que essa pessoa possa seguir vendo vitórias em cada área da sua vida, romper. Oramos para que através da história dessa pessoa que ora conosco, da sua família, o nome do Senhor seja glorificado daqui em diante, mais do que já foi ainda no passado. Pai, obrigado por ser um Deus que restaura, que cura, que renova, que repara. Nós te louvamos pelo Teu grande amor, pelo Seu perdão. E assim como Davi, nós também oramos pedindo que o Senhor crie em nós hoje um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável, uma condição permanente, constante de vivermos na Tua presença, vivermos para o louvor da Sua glória. Obrigado, Jesus, Pai, pelo Seu perdão. Nós oramos, consagrando a nossa família, essa nova semana que se inicia, o nosso futuro, tudo que toma o nosso nome sob os Teus cuidados. Com ações de graças nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha uma semana muito abençoada e um dia abençoado também. Amém. E nos vemos amanhã. Deus abençoe e amamos vocês. Um abração.